Vamos gravar aqui a questão 5.6, a resolução dela. A gente vai tentar desenvolver um pouquinho esse raciocínio. O sistema da figura está em equilíbrio, a distância D é de 1 metro e o comprimento relaxado de cada uma das molas iguais é de 0,5 metros. A massa M tem 1 kg e faz descer essa mola aqui, né? Ela vai esticar até um ponto P, com uma distância H de 15 centímetros. A massa das molas é desprezível e para calcular a constante K das molas, né? Então, inicialmente, a gente teria essa figura aqui, em que cada uma das molas relaxadas tem 0,5 centímetros, né? 0,5 metros, né? 0,5 metros. Então, nós teríamos duas molas relaxadas aqui, com 0,5 metros. A gente teria aqui uma ação da gravidade sobre esse bloco P, esse bloco aqui de massa M. Então, por motivo disso, a gente teria esse bloco aqui sendo puxado, né, para baixo. Então, nós teremos no sistema figura esse arranjo aqui que é dado na figura. Essa aqui seria a figura que ele estava falando. Então, ele desloca aqui uma altura H para baixo. Esse H é de 15 centímetros. E ele pede a constante. Então, vamos desenvolver esse raciocínio. Primeiramente, a gente teria que ver aqui as forças. Uma coisa que a gente consegue observar é o seguinte. Ele disse que cada mola aqui relaxada tem 0,5 metros. Então, a gente está lidando aqui... vamos falar que aqui tudo é D, né? Só para a gente trabalhar com letras. Então, a gente teria aqui um triângulo equilátero sendo formado. Essa aqui é a geometria do nosso problema, né? A gente teria aqui, ó, um triângulo equilátero, com esses dois lados sendo iguais. E, portanto, essa altura aqui, ela formaria ângulos iguais aqui na ponta desse triângulo, né? Então, primeiramente, a gente tem isso aqui na geometria. A gente pode dar uma olhada aqui nas forças que existem. Então, a gente tem uma força aqui agindo para esse lado e uma força aqui agindo para esse lado. Com essas duas formas, essas duas forças formando um ângulo igual com a vertical, como já foi justificado. Então, a gente teria uma força aqui e uma força aqui. Observe também que, por ser um triângulo isósceles, a gente tem uma simetria nesse problema, tanto para esse lado quanto para esse lado. E, portanto, os ângulos são iguais aqui. Então, essas duas forças aqui que poderiam ser projetadas sobre o eixo horizontal, elas se anulariam, elas teriam o mesmo módulo. Só vou nomear aqui com outra coisa. Então, a gente teria que a força F1 é igual a força F2 em módulo, certo? A gente não está trabalhando aqui com vetores nesse momento. E aqui para baixo, a gente teria o nosso peso. Então, as únicas forças que são interessantes aqui nesse problema são as forças que vai ser decompostas para vertical. E com essas forças que vão ser decompostas para vertical, a gente pode trabalhar aqui com esse probleminha aqui. A partir daqui tem alguns caminhos que a gente pode tomar. A gente pode, como esse sistema tem equilíbrio, então F1 mais F2 mais o P aqui, vou colocar MG mesmo, MG, com G vetorzinho, F vetor, F vetor. Isso aqui tem que dar zero. E, portanto, a soma desses vetores aqui forma um triângulo desse tipo aqui. A gente tem esse triângulo aqui, com as forças aqui formando alfa com a vertical.
Podemos seguir utilizando esse triângulo retângulo aqui, achando o, a nossa força, né, o módulo dela, através das leis dos cossenos aqui. Observe que a gente pode fazer isso. Pois a gente teria aqui um triângulo retângulo nessa partezinha aqui. Então a gente teria isso daqui com aqui valendo H. Aqui a gente tem o nosso alfa. Aqui a gente tem o nosso D sobre 2. E aqui seria a raiz de D ao quadrado por 4 mais H ao quadrado, que são Pitágoras. Portanto, a gente teria cosseno de alfa igual a D sobre H sobre essa raiz que eu vou chamar de L. Então a gente pode fazer ali dos cossenos aqui que daria F. Vou colocar só F, tá? F ao quadrado mais mg quadrado menos 2f mg cosseno alfa. Isso aqui cortaria, isso aqui cortaria, tacando para o outro lado, mg sobre mg sobre 2 cosseno alfa, que seria mg sobre 2 L H, né? Esse seria o nosso módulo da força. Observe que a massa, a gravidade, o nosso L é conhecido, porque o D e o H é conhecido, e o H claramente também é conhecido. E, portanto, a gente teria que a nossa força, ela seria proporcional à distorção dessa mola vezes a constante K. Portanto, a gente tira daqui que F delta X por K é igual a K, quer dizer. A gente tem duas molas iguais, então a gente teria dois coisinhos desse daqui, né? Mas as forças são iguais porque o nosso sistema aqui é simétrico. Então as duas molas teriam a mesma constante. O nosso ΔX, portanto, a gente tem que tomar um cuidado. A nossa mola relaxada, ela tem 0,5 metros. E quando ela foi distendida aqui, ela passou até L. E, portanto, nosso ΔX seria o L menos o D sobre 2, tá? E, portanto, nosso K seria igual a força vamos colocar a força aqui já, né? mg L sobre 2H vezes a força LD sobre 2. Nós teríamos isso daqui, então, como resposta, né? Só a gente teria que trocar os dados aqui. Mas a gente chegou nessa fórmula aqui, para esse sistema em questão, então a constante K seria dada por isso. Então veja que interessante, a gente resolveu seguindo o caminho de lei dos cossenos aqui, mas a gente não precisava. Então observe que se a gente for decompor isso aqui, ficaria 2 cosseno alfa F igual a mg. Então no final daria a mesma coisa. 2 cosseno alfa, até sairia mais rápido. O que eu fiz aqui? Eu decompus essas duas forças aqui no eixo vertical e fiz uma subtração entre os vetores, né? 2F para cima menos o mg para baixo tem que ser igual a zero, porque o sistema está em equilíbrio. Então a gente chegaria aqui que a força seria isso daqui. Mas eu quis mostrar dessa forma aqui para ficar atento a construir triângulos, né? Quando existem 3 vetores e as forças aqui, né? Esses vetores se anulam. Então é interessante trabalhar com triângulo porque em algumas questões isso pode ser útil. Então a gente tem isso aqui como resultado.
Uma coisa legal também, né, é que a gente deixou em função dos segmentos aqui, nós não colocou, né? Então a massa, o L, o H e o D pode ser qualquer um, que a gente teria aqui uma constante da mola para o resultado desse arranjo aqui, né? Claro que esse arranjo aqui, no caso, teria que ser algo isósceles aqui, né? Teria que ter duas paradinhas igual. Porque se fosse diferente, essas forças seriam diferentes, então as constantes das molas mudariam. Tanto porque uma se distenderia mais, né? Ela ficaria maior e a outra menor, né? Teria essas diferenças entre a variação do Δx da mola, né? Mas é uma questão simples, a gente trabalhou com essas molas aqui como se fossem cordas normais até chegar aqui no final. E no final a gente usou a fórmula aqui, que fala que a força ela é proporcional à variação do comprimento da mola vezes essa constante. A gente utilizou esse resultado aqui experimental para poder chegar em 1K que vale isso daqui. Então o resultado seria isso, e trocando aqui os valores, daria aproximadamente 775 Newton por metro, mas dependendo aqui de como você aproxima as coisas, vai dar 840, 870. Depende de quanto você vai aproximar, porque os valores são pequenos. Aqui ficaria dividindo por um valor 0.0 alguma coisa. Então seria valores pequenos e daí, dependendo da aproximação, muda muito. Mas o resultado aqui, a construção desse pensamento é isso.